Olá, gente. Estamos aqui para mais um bate-papo do Maria Sem Vergonha. E o nosso tema dessa semana é um tema muito importante que precisa muito ser discutido, porque a gente tem umas histórias assim, nada boas, né? Numa semana que se comemorou a Semana da Mulher e que prova mais uma vez que a gente precisa continuar lutando, debatendo e trazendo luz para alguns temas. Hoje nós vamos falar de uma coisa chamada assédio sexual e moral. Atitudes, às vezes, diretas e grosseiras e outras vezes dissimuladas, mas que afetam muito a mulher no ambiente de trabalho. Nessa semana, nas últimas semanas, uma história chamou muita atenção em Rio Preto de uma estagiária, estudante de Direito, que tentou um cargo no PROCON e que teria sido vítima de assédio por uma das pessoas que coordenava o trabalho lá. O próprio jornal teve um trabalho, um cuidado muito grande para lidar com isso, uma reportagem do Rodrigo Lima e do Vinícius Marques, que trouxe à luz uma história assim, estarrecedora, né? Onde a menina, para poder se apresentar, foi levada para um bar para tomar alguma coisa e poder lá fazer a entrevista. E depois teria sido convidada a favores sexuais em troca de cargo. Isso parece besteira e que acontece pouco, e não acontece pouco. Isso acontece muito, gente. Talvez não de forma tão escancarada e direta, mas de forma velada, escamoteada. E a mulher, com medo de denunciar, com medo de ser ela, de vítima virar a vilã, com medo de não conseguir provar, ela acaba aceitando isso. Isso não só na esfera sexual, às vezes, na esfera moral. Sabe aquele chefe que vira e fala assim, mas tinha que ser loira, mas tinha que ser mulher, mas tinha que ser... Então, assim, isso é assédio moral, isso é uma forma de diminuir a mulher, isso é uma agressão, isso é uma violência que se perpetua devido ao silêncio da vítima, que tem medo de perder o emprego. Então, vamos falar um pouquinho sobre isso. O Arthur, eu vou apresentar as nossas convidadas, que hoje só tem gente bonita aqui, como sempre, né? E as nossas Maria Sem Vergonhas hoje, parece até que a gente combinou aí, ó, nas bolinhas, eu, a Patrícia, a Merle. E eu vou apresentar um pouquinho as nossas convidadas. O Arthur, depois, meu colega aqui, vai contar um pouquinho da conversa que ele teve com a menina estagiária lá do PROCON. E depois a gente coloca o debate. A Merle está aqui com a gente, advogada, escritora e poetisa. Durante a sua trajetória, participou de movimentos políticos, foi conselheira da APUESP e presidente do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente. Hoje, a Merle é coordenadora assistente do Rotary, onde ela faz um trabalho social bacana, indo às comunidades, conversando com as meninas, e tem muito essa realidade perto dela. A gente está aqui também com a Patrícia Andrique. A Patrícia é jornalista, quase todo mundo conhece, é uma celebridade local. É jornalista, é blogueira, tem um blog onde ela trata de questões das mulheres, muito legal, chamado Meio Alice, Meio Amélia. Quem não conhece, vai lá, porque vale a pena. Trabalhou por anos no telejornalismo como apresentadora, editora e repórter especial. Ela é professora universitária e mestre de cerimônias em eventos corporativos. E faz um trabalho aí muito bacana também nessa linha de se posicionar e, pelo exemplo, ajudar as mulheres a se empoderarem. Estou aqui com a Thaís Persson, que ela é formada em letras e ela atua como professora de língua portuguesa. E junto a outras professoras, ela encabeça um projeto denominado Dialogue, um projeto muito bacana na Copem de Rio Preto, tá? Que fala sobre a igualdade de gênero nas escolas. Juntas, elas levaram o projeto para fora dos muros da escola por meio de palestras e oficinas que visam sensibilizar os educadores. E é tão bacana que tudo isso na Copem começou quando uma aluna sofreu um assédio. A partir do caso dessa aluna, que elas ampararam, elas abraçaram, elas começaram um movimento dentro da escola, muito bacana, premiado hoje, que vai lançar um vídeo feito em parceria com a ONU. Então, para vocês verem que romper o silêncio e aprender a lidar com isso sem medo é muito importante e ajuda muito todo mundo. Eu quero que o Arthur, meu amigo, eu troco o nome de todo mundo, não ia deixar trocar. O Arthur vai contar agora um pouquinho do que ele conversou com a estagiária do PROCON, na primeira fala que ela teve assim, com a gente, depois das matérias, da divulgação e da notícia do diário. Foto, mais uma vez, um trabalho de reportagem do Rodrigo e do Vinícius que levou na demissão do assediador. Uma grande conquista das mulheres nesse sentido. O Arthur vai contar um pouco da fala que ele teve com ela agora há pouco.
Bom, primeiramente, boa tarde, bem-vindas meninas. Boa tarde para você que está aí em casa. Eu queria pedir licença, né, para você, mulher, porque eu me sinto até privilegiado de passar nesse programa a entrevista que eu tive com essa estagiária, enquanto homem, dar voz, né, nesse programa a essa estagiária. Vocês podem estar pensando, uma mulher poderia estar representando ela, mas eu faço questão de, enquanto homem, estar aqui falando para ela se sentir respeitada, para vocês se sentirem respeitadas com o caso dela. Em conversa com essa estagiária que, por motivos óbvios, não quis se identificar, ela deixou claro que o assédio e todo tipo de violência contra a mulher é um problema que está enraizado na sociedade para ela e está muito longe de ser extinguido. Infelizmente, a única arma, na opinião dela, é a voz. O que ela passou, ela caracteriza como algo comum, que milhares de mulheres passam diariamente quando são desrespeitadas no ambiente de trabalho, dentro de suas casas. E a questão não é como remediar os ataques, mas sim consolidar a mulher como um símbolo forte, capaz e digno, que precisa ser respeitado e visto como igualdade. Nenhum homem deve olhar para ela ou para qualquer outra mulher no início da carreira e se sentir no direito de ofendê-la e chantageá-la, por cogitar que ela precise disso para alcançar os seus objetivos. Assim como também não se deve ter o direito de olhar para uma profissional que está no auge e perguntar se ela dormiu com o chefe para conseguir aquilo. Quando mulheres passam por situações como a qual esta jovem passou nas últimas semanas, se omitem, se envergonham ou ficam com medo. Mas ela não se sente assim. Deve falar, denunciar. Uma situação como essa não é normal. Ou acontece. É um crime. Se cada uma fizesse como ela, os homens pensariam 2 vezes antes de fazer algo do tipo. Tem consequências, não é fácil. E ela sabe que vai ter gente que vai olhar e dizer que ela procurou, que se aconteceu foi porque ela deu liberdade, que é complicado. Mas agradece a ideia de ter um programa como esse, que ela possa se expressar, ainda que sem poder estar aqui entre nós, mas eu acho que, né, ela vai estar muito bem representada, né, Maria Helena? Sim. Meninas, um caso triste que a gente sabe que existe aos montes, tanto assédio sexual quanto moral, e eu queria que vocês falassem um pouco disso, da experiência de vocês. Eu queria começar com a Thaís, por favor. A gente sofre enquanto mulher vários tipos de assédio, né? Então, se fosse pensar nas minhas experiências pessoais, seriam várias, assim, para colocar. Mas eu acho que hoje eu vou focar na questão do trabalho que a gente desenvolveu na Copem, né, na escola. O projeto sobre igualdade de gênero começou em 2015, quando uma aluna do então 8º ano, né, 13 anos de idade, sofreu assédio por meio de mensagens no WhatsApp de um menino da escola. E eram mensagens, assim, com teor sexual muito pesado, eram mensagens com um palavreado muito baixo. E ela se sentiu muito mal com aquilo. E aí ela tentou conversar com os alunos, né, levar o diálogo para eles. Ela não foi muito bem recebida, assim, e ela veio pedir ajuda pra gente, né? Então ela falou, olha, eu não quero que esse menino seja expulso da escola, que ele leve advertência, eu não quero que ele leve uma suspensão. Eu quero que ele entenda o que ele fez comigo e por que ele me deixou tão chateada, assim, né? Por que ele me fez tão mal. E aí, nesse momento, então, a gente decidiu que era hora de abrir a conversa para a comunidade, né? Então, a gente começou um projeto com rodas de conversa, né? Que se embasavam em textos, a gente lia textos sobre a questão do empoderamento feminino, da situação da mulher, né, na sociedade, com os meninos e as meninas, discutíamos, fizemos também rodas de conversa por meio de filmes, depois produções artísticas também. E esse trabalho ele tomou uma dimensão muito grande, assim, né, porque a gente teve toda a comunidade envolvida, começou com os alunos do Fundamental 2 e do Ensino Médio, mas aí os professores se envolveram, os funcionários, os pais. E acho que assim, a coração desse trabalho lindo que foi desenvolvido pelos alunos foi quando, no final de 2015, nós fomos convidadas a participar de um documentário produzido pela ONU Mulheres e pelo site Papo de Homem, que se chama Precisamos Falar com os Homens, né, uma jornada pela igualdade de gênero. E foi assim, o projeto tomou uma repercussão muito grande. E dentro da escola também é muito importante, é muito interessante a gente ver que depois de várias discussões, de vários medos, né, compartilhados, inseguranças, narrativas, ver que a visão
desses alunos se modificou tanto, né, com relação a essa questão do que é o assédio, do que a mulher sofre com esse assédio, por que eu tenho que respeitá-la, né? E assim, os alunos tiveram um olhar muito empático, né? Começaram a desenvolver um olhar muito empático para o tema. Patrícia, ela põe, a nossa menina aqui, a estagiária mesmo, a gente tem informações até de que durante muito tempo o processo dela rolou dentro da prefeitura sem que ela tivesse o respaldo, todo mundo na dúvida, era a palavra dela contra dele, não tem prova. E a coisa só se desenrolou mesmo quando viram que a imprensa estava em cima, que a imprensa ia mostrar. É preciso perder o medo e romper o silêncio para poder tirar esse tipo de agressão do anonimato? Eu acredito que sim, Marilena. Eu acho que o principal, que nem você ponderou no começo, tem o medo de ser mandado embora, tem o amor ao cargo, à profissão, ou aquilo que aquela posição vai te trazer um dia. Então, são N fatores que contribuem para o silêncio. Não é um fator só. E ainda mais essa ideia de que nem você falou mesmo, mas isso acontece, mas é comum, ou senão a gente escuta falando assim, mas por que só mulher sofre assédio, homem não sofre? Sofre, a gente não está dizendo que não, só que os casos são raríssimos, entendeu? Então, assim, a questão de colocar a voz e dar voz para essas pessoas é tão complicada e, como a Thaisa falou, tem que ser colocado de uma maneira tão sensível para não expor ninguém, para não machucar mais as pessoas que já estão machucadas, que ela se torna rara. Né? Essa coisa ela acaba se tornando rara. Então, assim, quantos casos de meninas na mesma situação, outras estagiárias talvez, não passaram pelo mesmo problema sem que fosse divulgado? Ou sem que o agressor, né, o assediador, ele fosse punido? Então, o medo, ele existe, sim, por N fatores, principalmente pela questão da palavra, porque vai ser sempre palavra de um contra o outro. Se você não tem provas daquilo, você não tem uma gravação, um telefonema, uma mensagem por escrito, se você não tem como provar aquilo, fica mais complicado ainda. Mas acho que é legal agora a gente lembrar, meninas, que existe uma coisa, empresta aqui um pouquinho, Arthur, que se chama celular. Sabe, acho que tão bom quanto um sapato de bico fino para chutar, ele é para fazer prova. Acho que hoje a gente precisa usar muito, isso aqui grava, isso aqui filma, isso aqui pode ajudar a gente, eu não sei, acho que de alguma forma inteligente, a gente precisa conseguir expor para não ficar como o lado fraco dessa corda. Mas tá? hoje você tem o celular, até pouco tempo estou falando agora. Agora é uma dica que a gente está dando, exatamente, né? agora é fantástico, porque vamos usar. Agora, assim, se você vai, de repente, até numa delegacia da mulher, eles conseguem armar um flagrante, alguma coisa, conseguem colocar uma escuta, se o negócio é muito grave, muito sério. E nas pequenas coisas do dia a dia, que você não tem, que nem a gente estava comentando aqui no começo, aquela coisa do gostosa quando você passa na rua, ou tinha que ser loira, ou, isso é coisa de mulher, mulher sempre sofre, deve estar no TPM. Essas coisinhas a gente não tem como provar muitas vezes. E aí entra aquela coisa da maioria ser conivente. Porque se você reclama para um, você vai ali e reclama para um. Você reclama pro colega do seu lado, o colega fala, fica quieta. Aí você reclama pro outro, fala assim, não tenho nada a ver com isso. Aí você reclama pro outro, fala assim, o fulaninho é assim mesmo, cheio de hormônio. Você faz o quê? Você fala, então eu sou a louca da história. É isso, a mulher fica como a louca, né? É isso. E a gente percebe assim, essa questão do assédio, principal, agora o moral se dá de forma muito cruel na política. Porque na política, uma forma de desqualificar o homem, né, é uma. Então, questiona a sexualidade dele, né? A mulher questiona, ela é dada, ela vai... Porque mulher, em tese, não entende de política, ela está lá fazendo o quê? Então é a melhor forma. Né? É a melhor forma, né? Merle, me fala um pouco disso, né? Aí as pessoas acham que é normal, que você tem que aceitar esse assédio. Isso já te prejudicou, Merle, em alguma situação? Com certeza. Não só nesse aspecto que você está considerando, mas um monte de outros aspectos aí da minha vida. Mas eu queria pontuar primeiro que é crime. É crime. Tem pena. Então, olha a situação que nós vivenciamos. A menina que sofreu esse assédio, ela não se mostra, ela tem vergonha, ela tem medo, ainda fica às escondidas. Olha que ponto nós chegamos. Deveria servir de exemplo, né? Aparecer, ela deu a cara para bater, mas ela ainda se esconde. Nós chegamos nessa situação. Quem deveria ter vergonha é o assediador, né? Com certeza. Que uma estagiária. Claro. Ele deveria ter vergonha, hierarquicamente superior. Só que a nossa sociedade coloca a mulher, isso. Né? Na política, então, é uma barbaridade, né?
o que você sofre, porque a preferência é sempre o masculino. Então, se você tiver que ajudar de alguma forma numa campanha política, os homens são privilegiados de qualquer maneira. A mulher, com certeza, não vai ser competente, não vai fazer uma boa gestão. Nós somos sempre preteridas. E não é só não, no trabalho. Eu já sofri assédio no trabalho de mulheres e de homens também. Eu tenho vários casos que não vem ao caso aqui relatar, né? Mas tem. Mas eu acho que no caso da mulher, ele migra ainda por cima. Porque quando você é jovem, né? Tinha alguns colegas de trabalho que falavam assim, mulher em redação tem que ter sempre uma bonita de vaso. Mais de uma atrapalha. Eu tive muitos colegas que falaram isso em outros tempos. Hoje as redações estão tomadas por mulheres, graças a Deus, marcando suas competências aí. Mas eu já ouvi isso demais na minha longa jornada de redação. Mas assim, não, olha, mulher se tiver uma, ela reina. Se tiver duas, elas se matam. Então põe uma bonita de vaso para enfeitar a redação e tá bom. Eu já ouvi demais isso. E o que a gente percebe na nossa carreira é assim, jovem, você sofre o assédio, até das pessoas duvidarem da tua competência para estar naquele cargo. Depois que você envelhece, aí é diferente, aí o assédio moral. Aí você tá louca, aí você é mal-amada, aí você é mal comida e por aí afora. Então aí vem a incompetência, da risada, né? Tá perdida no tempo, não tem mais energia. Então assim, a gente percebe que ele migra o assédio, ele migra do assédio sexual para o assédio moral no ambiente de trabalho. Ainda muito forte. Existe também o inverso. Lembrando, gente, que assédio pressupõe uma pessoa com mais poder que você. Ela tem poder sobre a sua vida, ela tem poder de te demitir. Ela tem poder de rebaixar você. Ela tem uma voz mais ativa junto à empresa do que você. Beleza? Nós temos algumas perguntas aqui, né? A discussão tá bem bacana nos comentários também. Enquanto a gente discute aqui, é bom porque os internautas também discutem. Essa é a parte mais legal do programa. E, em geral, né, as mulheres aqui que estão assistindo, os homens também, eles concordam que o problema é o poder e a falta de provas. Inclusive tem uma internauta aqui que faz uma pergunta, eu vou direcionar essa pergunta para Merle, que é advogada. Ela quer saber como que você faz para você provar, se você não tiver assim essa prova material, como a Marilena falou do celular, se você não tiver uma testemunha, o que acontece? Existe alguma medida cabível? Como que está a lei hoje em dia, Merle? É muito difícil, né, se você não tiver como comprovar. Mas é só retomando também o que a Marilena acabou de falar. O assédio ele pode ser vertical, que é do superior hierárquico, pode ser na horizontal, que são colegas do mesmo nível hierárquico, e pode ser misto, ele pode sofrer das duas formas esse assédio. Agora, sem provas é difícil, é complicado, mas não é impossível. Isso que a gente tem que ficar atenta. Então, se munir assim de colega de trabalho, que você vai lá, olha, está acontecendo isso. Em casa, vai lá na delegacia da mulher, faz um boletim de ocorrência, olha, está acontecendo isso, eu estou sendo tratada dessa forma. Procurar outros meios, assim, porque ela geralmente, esse assédio, mais um moral ainda, ele é difícil, mas em ambos os casos, a pessoa começa a entrar em depressão, ela fica doente e às vezes leva até a morte ao suicídio. Então há uma mudança de comportamento que vai ser notada dentro do ambiente de trabalho e do lar. Lembrando disso que você falou, a gente tem um caso em São Paulo que foi notório, que ocupou, bem depois foram dar de uma estagiária de direito, de um escritório de direito famoso, de muito poder político em São Paulo, em que a estagiária se jogou da janela de um prédio, porque ela estava sendo vítima de assédio dentro desse ambiente de trabalho e ela não aguentou a situação. Então, assim, a coisa é muito mais cruel e muito mais grave do que o que possa parecer. Patrícia, quero voltar depois na Thaís. Patrícia, a gente tem uma inteligência de ir lidando com a situação até a hora que pode, e sai daqui, sai dali, e brinca, e leva, mas chega uma hora que não dá, você já foi obrigada a recuar na tua carreira por isso? Opa, com certeza, com certeza. O meu primeiro emprego em TV, eu fui demitida no meu primeiro emprego, olha só, porque profissionalmente eu era muito boa, mas assim, na relação pessoal, com a chefia, eu estava deixando a desejar.
E eu tive um orgulho dessa demissão, um orgulho imenso. Porque todos os funcionários homens sabiam que o chefe sempre tentava levar... Porque assim, tinha muito homem na empresa, era uma TV comunitária lá de Santos, olha só. E a pessoa que coordenava não era jornalista, era simplesmente um diretor daquela TV. E era sabido que sempre, quando chegava uma menina, era... Ou ele pegava pra namorar, ou simplesmente assediava. Mas assim, a maioria ele tinha namorado, porque acho que a mulherada pensava assim, bom, não tem jeito, né? Melhor eu assumir logo o relacionamento. E, assim, era uma cantada que, você tá muito bonita hoje, isso, aquilo outro. Foi passando, e eu fui cortando, até o dia que eu fui demitida. Todos os homens da emissora vieram falar comigo. Poxa, parabéns, hein? Porque eu tinha sido, até aquele momento... A única demissão. A única que resistiu aos encantos dele. Cortou e foi demitida. Então eu tive muito orgulho. Mas eu também já passei por outras situações piores em que o negócio foi se prolongando. E aquilo que a Meli falou, ninguém sabe aquela coisa de que cada dor é uma dor? Exato. Ninguém sabe a dor da pessoa. Tem gente que lida e fala, que se dane, eu sou mais eu vou continuar aqui, pra mim tudo bem. Tem gente que não, tem gente que vai pra cama. Tem gente que fica trancada num quarto, que não consegue sair, desenvolve um monte de síndrome, um monte de problema, vai tomar remédio de tarja preta. Acontece um monte de coisa. Então, assim, ninguém tem o poder de calcular o dano que aquilo está fazendo para uma mulher. Vida da pessoa. E pensando nisso que você está falando, Patrícia, eu acho interessante porque às vezes a gente fala em assédio, parece que é aquele monstro, né? Aquela pessoa, é o anonimato. Eu não sei quem que fez o assédio. E a maior parte dos assédios são pessoas que a gente conhece, são, né? Da convivência diária. Exatamente. E tem na família também. E o assédio moral, o que ele objetiva? Desqualificar a pessoa e até a pessoa perder a autoestima, desacreditar. São comentários assim tão sutis que geralmente as pessoas não percebem que está ocorrendo. E vai desqualificando. Quase sempre é dirigido à mulher, né? Olha só, mas pode acontecer com o homem também. Tem um comentário aqui que eu quero levar para a Thaisa. Tem uma internauta aqui que ela disse que quando ela era criança, ela sofria no internato. Olha só. Então, aquela questão, né? Até mesmo no local de alfabetização, no local de educação, havia isso, né? Bullying, né? Nas escolas até hoje, né? E existe uma pesquisa que mostra que o assédio ele começa nas meninas em torno de 8 anos de idade. São crianças, né? E dentro da escola também, por isso que é tão importante que a gente chame os educadores para conversa. Porque, gente, a gente tem que entender que o machismo ele tá tão enraizado na gente. Os homens são propagadores, nós mulheres somos reprodutoras. A gente vive dentro de uma cultura machista. E às vezes por meio de uma piada, por meio de uma brincadeira que aparentemente não tem nada demais, a gente está propagando machismo. Né, e está propagando esse assédio também e levando os meninos a repercutirem isso. Até porque muitas vezes a educação de menino e menina é separada, exatamente. E a mulher é a grande reprodutora desses estereótipos machistas. Exatamente. A gente tem que ter um cuidado para criar filho, também. Né? É isso. Olha, tem aqueles grupos que a gente tem, aí 2 deles mandaram piadinha de loira. Então eu coloquei lá que são estereótipos machistas, pra gente parar com isso, que a gente está perpetuando essa coisa. As 2 me responderam assim, mas você também não tem senso de humor? Daí eu respondi, não tenho mesmo para esse tipo de coisa. O duro disso tudo é que vocês não conseguiram entender. Mas, aqui no nosso programa a gente fala que aqui pode, aqui a gente é cheio dos mimimis, né, Maria Helena? Todo mundo chama a gente de mimimi, mas assim, é tão mimimi que a gente vê a gravidade, todo mundo já sentiu em nível, numa esfera mais cruel ou menos, já viu, já viveu, já presenciou. Então, assim, não é mimimi, gente, faz parte da nossa realidade. Qualquer mulher que está ouvindo a gente aí sabe que não é mimimi o que a gente está falando. Aliás, até o fato de a gente ganhar menos que o homem exercendo a mesma função é assédio moral. Eu estou lá, eu exerço a mesma função, né? E ganho menos fazendo o mesmo trabalho, isso é um assédio moral. E às vezes até sendo muito melhor que o outro que está ocupando função similar. Exatamente. E a questão do que a gente coloca do medo, o medo ainda é a coisa mais grave. É o que eu vou perder se eu romper esse silêncio. O medo, porque eu queria só falar assim, por que um caso igual a da menina a estagiária do Procon, a aluna da Copem, o site igual o que a Patrícia faz e coloca isso no ar, o trabalho que faz, é importante para isso, para dali sair uma discussão
e a gente conseguir não fazer uma guerra com os homens, mas discutir, dialogar isso, né? Foi de uma coisa ruim que nasceu um trabalho bom. Que nasceu o projeto, exatamente. E junto a isso, ano passado a gente fez um outro projeto com relação à igualdade de gênero, e a gente pegou como base, não sei se vocês conhecem, um coletivo feminista que chama Pink Olga, é uma ONG feminista. E em 2015 elas lançaram uma hashtag que se chama Meu Primeiro Assédio, para que as mulheres pudessem, né, em rede, né, que era como aquilo que a gente estava falando, né, em apoio, colocarem na internet, colocarem pública, deixar públicos os assédios que elas sofrem, porque o medo é muito grande. É o medo de você pensar, né, o que as pessoas vão pensar de mim? Né? Putz, eu recebi um assédio, o que as pessoas vão pensar de mim? Eu que sou a causadora. Aquela história que eu contei para Maria Helena, né, Maria Helena? Um cara muito bem intencionado, que eu conheço, e que faz palestras, especialmente para crianças como voluntário, de poder aquisitivo menor, né, das periferias, como voluntário, e que ele, conversando comigo, disse assim, olha, vocês colocam tal roupa, vocês podem provocar o outro, vocês provocam. Eu falei para ele, não, ela não provoca, o outro que se sente provocado é absolutamente diferente, não é? E isso não lhes dá o direito, né, de tratar a pessoa de forma abusiva, como vem acontecendo, porque o corpo é meu, a roupa é minha. Falei para Maria Helena, é engraçado, a gente vê cada homem bonito, com traje sumário aí, a gente não vai avançando sobre eles, fazendo o mesmo tipo de brincadeira, fazendo essas coisas, não é? É o respeito que a gente tem pelo ser humano. Mas é o que a Patrícia falou, é a mensagem de que o homem é diferente, homem é assim. É assim Patrícia? mesmo, tem muito hormônio. Mulher também tem hormônio. Mulher também tem hormônio. Não sai agarrando, né? Tem as mesmas vontades, tem os mesmos desejos, as mesmas necessidades. A gente, né, nesse ponto, eu acredito que todos sejamos iguais, né? É o que mostra que é uma construção, né? Exatamente. Cultural, né? Mas isso vai muito da criação. Então, assim, se a Thaisa teve que se ensinar isso na escola, assim, já está errado. Porque as mães e os pais deveriam ensinar isso em casa. É que não é discutido, né? Isso não é. Então, assim, agora se passou de casa, passou da escola, passou da formação do caráter, chega na vida adulta, realmente os homens se sentem no direito. Ou até outra mulher se sente no direito de pisar em outra mulher porque ela tem um cargo mais baixo. Né? Então, assim, porque ela acha que ela tem o direito, ela acha que ela pode ser superior de alguma forma. Às vezes até para se firmar. E aí tem até psicólogos que explicam, comportamento machista. E até reproduzindo o comportamento do homem. Geralmente ela imita, né? medo da outra, da competência. Geralmente é isso, medo de perder o status, o emprego. Mas e aí qual é o nosso modelo de chefia? É o modelo do homem. Então eu penso, para ser chefe eu tenho que reproduzir esse modelo? E é essa mudança tem que a gente ser tem que dura fazer. igual. Que exercício de poder feminino é esse em que a gente vai desenvolver? Uma vez eu perguntei para uma vereadora que tinha acabado de ser eleita, que começou um trabalho de mulher lá em Ribeirão Preto, por que ela só tinha assessor homem no gabinete dela? Ela só tinha assessor homem. Sabe o que ela me falou? Porque homem não fica histérico quando recebe uma notícia ruim. Entendeu? E aquele dia eu falei assim, começa de novo, vai. Não dá. Existe uma coisa chamada sororidade, né? Não sei se a gente já comentou sobre isso, que as mulheres são criadas para ser inimigas, né? Então desde pequena a gente está sendo competida, tem aquela rivalidade. competindo uma com a outra. Né? Pois não, pode falar. Não, e é tão enraigado esse preconceito e esse tipo de atitude que a gente nem percebe, a gente que combate. Um dia meu sobrinho estava lá em casa e eu disse para ele, você ajuda a sua mulher? Eu falei, tia, ajuda não é o termo correto, eu tenho obrigação de dividir as tarefas do lar. Você vê, olha como que está enraizado da gente. Ó, se tiver mais algum por aí com essas características, a gente faz anúncio, põe nos classificados. Além disso, ele é lindo, viu? Ele é lindo. Meninas, nós estamos com um internauta aqui, ele chama Fabrício Mendes. Ele tá, já faz um tempo aqui que ele está perguntando se ninguém lê os comentários. Então vamos ele lá. quer saber se aqui é terapia em grupo, chamou vocês de manda um abraço pro Fabrício papo mais mimimi. Aliás, Fabrício, a Patrícia está te mandando um abraço. Fabrício aí, uma Carinhoso. figura conhecida aqui em Rio Fabrício Preto. Ele tá aqui perguntando Que nós fazemos sim também. se esse papo não tem homem, que ele chama de discriminação. Eu acho até interessante O conectar. Arthur está aqui do meu lado. Mas conectar também com a pergunta do Carlos Petrocilo, né? Sim. Que ele fala se o feminismo não é o machismo às avessas, né? Na verdade, é interessante a gente aclarar isso, porque em nenhum momento aqui
vocês procuraram ficar à frente dos direitos dos homens. Vocês procuraram apenas poder trabalhar sem ser assediada, sem que vocês passem à nossa frente. Porque eu sou homem, eu posso dizer, né, que infelizmente a gente sabe o que acontece aí. E então eu queria que vocês deixassem claro por que isso não é uma terapia em grupo, não é um mimimi aí. Porque nós estamos tratando de questões muito sérias para ser encarado dessa forma. Mas a mulher já é outra coisa que diferencia a gente dos homens. A gente conversa dessa maneira. A gente tem outra forma de conversar, né? E eu acho, sim, que eu até nem gosto dessa Dia Internacional da Mulher, Semana da Mulher. É bom para a gente trazer à baila a nossa discussão, né? As nossas dificuldades, tudo isso. Porque, infelizmente, enquanto nós tivermos um dia, uma semana, isso é discriminação também. E absolutamente não é feminismo. Queremos ser tratadas equanimemente. Exatamente. Queremos ter os mesmos direitos respeitados que os homens têm e viver harmoniosamente com eles. Até porque, gente, em termos de legislação, ok. A lei está aí, na lei a gente tem direitos garantidos, tem a delegacia da mulher para proteger a mulher, tem as medidas protetivas para evitar que um agressor chegue perto, né? Tem tantas esferas, a lei está aí. O problema é de comportamento. Nós acabamos de falar de um crime, de uma agressão que é silenciosa porque trabalha em cima do quê? Trabalha em cima do poder, da capacidade de mandar o outro embora, da capacidade... Então, nós estamos falando de comportamento. E, Petrocilo, enquanto formos vítima de violência, como essa menina de 17 anos que morreu de forma absurda depois de apanhar do namorado, feminicídio, tá? Enquanto a gente ganha menos, enquanto a gente for encoxada dentro do ônibus, enquanto a gente perdeu o emprego porque o chefe preferiu ficar do lado do colega assediador. Enquanto a voluntária for uma mulher de 30 anos, né? Enquanto tudo isso acontecer... achar que é terapia em grupo, né? Que ela tá fazendo. Enquanto não enxergar um homem na discussão, para também achar que não tem voz. O feminismo... vai continuar, infelizmente, Petro. Eu sei que, assim, a Márcia ali toma conta do pedaço, que a Márcia te mantém na linha, mas nos outros lares não é assim, Petro, você é exceção. Eu vou falar uma coisinha pro Fabrício Mendes também, que assim, apesar de parecer terapia em grupo, eu acho que tudo aquilo que você fala, obviamente, sou jornalista, tenho uma queda enorme pela comunicação, mas eu acho que tudo aquilo que você fala, que você põe para fora, você ajuda a resolver dentro de você mesmo. Então, assim, eu falo que cada problema é um monstro, né? Enquanto você fala do monstro, você dá voz para aquele monstro, você consegue diminuir o tamanho dele. Então, assim, é uma terapia em grupo? Pode até ser. Por quê? Porque talvez alguém que esteja assistindo... ouça tudo isso e se identifique e fale assim, poxa, eu não sou a única pessoa que já passou por isso. Ou eu não sou a única pessoa que tem problema. Então, é bom sim discutir, não importa onde, nem como, nem porquê, eu acho que a discussão sempre é válida. E eu acho que é também válido chamar eles para discussão com a gente, né? Claro, mas foi esse o convite da Maria Helena. Quando ela me convidou pro programa, aliás, a gente nunca contou isso aqui, né? Eu falei, Maria Helena, mas é complicado, porque papo feminista, né? A mulher tem que ser protagonista, né? Então eu não quero tomar essa frente, né? Aí a Marilena falou, não, mas o cuidado é justamente esse, é para mostrar que tem um homem aqui participando da discussão, tem um homem mostrando aos outros homens que é possível você ser um homem que adere às ideias feministas, é possível ser um homem que não discorde desses ideais. E até porque, gente, a gente tem que entender, em primeiro lugar, feminismo não é contrário de machismo. Feminismo é igualdade de gênero, é busca pela igualdade de direitos, né? E fora isso, a gente tem que entender que dentro dessa cultura machista, as mulheres são as vítimas reais, claro, né? Que sofrem violência, que sofrem preconceito, enfim. Mas que essa cultura machista é extremamente prejudicial para os homens. Quando os homens são tolhidos de chorar quando eles são crianças. Quando os homens eles têm que sustentar aquela carga do eu sou macho alfa. Tem que sustentar a carga. Isso é machismo, exatamente isso é prejudicial para os homens. Hoje os homens cometem 4 vezes mais suicídio no Brasil do que as mulheres.
90% da população carcerária do Brasil é de homens. Então as relações estão desequilibradas, né? É preciso sim que os homens venham para a discussão. Até porque seria se nem a gente nem falasse, né? Para mim são palavras assim, eu não sou feminista, para mim são palavras que podiam não existir, feminismo, machismo, porque são extremos, são exageros. Então assim, se todo mundo ficasse ali no seu lugarzinho e sem achar que tem poder sobre outra pessoa, essas palavras eu acho que nem existiriam. Existem relações empáticas, né? De eu olhar pro outro e ver que se todo mundo se sentisse igual, não teria problema. Você acha de a gente convidar o Fabrício para participar do programa? Ótimo, eu ia sugerir. Eu acho o seguinte, sabe, que os homens já têm muito mais canais, né, pra mostrar. Eu acho que é verdade, quantos programas masculinos tem no diário, quantos femininos? Exato, mas assim, mais do que isso, assim, o que a gente quer aqui não é mimimi, não. O que eu descobri fazendo esse programa? Que tem um monte de movimento feminista bacana que acontece em Rio Preto, de mulheres negras, esse trabalho da Copem, maravilhoso, eu não conhecia, né? O blog da Patrícia, quando a gente... Então, o que a gente quer é dar luz, o trabalho da Merle, a gente quer dar luz aos trabalhos bacanas que acontecem, que são realizados de forma anônima, sabe? E que tragam a discussão. Gente, eu tenho um filho homem, que faz aniversário hoje, o Vitor, lindo, maravilhoso. A Lígia, eu tenho uma filha mulher. Eu quero igualdade para os dois. Eu não quero que o Vitor tenha privilégios. Eles brigavam muito de pequeno. E eu sempre deixei que brigassem, porque a Lígia tinha que aprender a se defender. E aí, o que eu descobri com o tempo? O Vitor cresceu muito, embora a Lígia fosse mais velha, ficou forte. E nas brigas deles, o trem começou a ficar meio desproporcional. Até que eu virei e falei, isso aqui virou, vou ter que ir pra Maria da Penha daqui a pouco, deixa eu separar. Então, é esse entendimento, não é uma coisa fácil, né? Até porque criar homens, criar mulheres. A gente não vê notícia de um homem que foi violentado por uma mulher. Exatamente. Né? Exatamente. Uma em mil, se tiver. Abusou sexualmente, a não ser menor. Menor a gente até escuta, né? Mas o menor também é defendido pela DDM, bebê, assim, criança. Mas assim, um homem de 30 anos foi violentado por uma mulher. Algum homem, por exemplo, ter de recusar um trabalho noturno porque ele tem que andar à noite numa rua deserta. Isso, a mulher tem, gente, porque a mulher tem um medo. Existe crime mais absurdo que estupro. Não, e uma outra coisa que a internauta Júlia Capucci acabou de colocar aqui, que é interessante, que a gente está aqui, a discussão acabou saindo para homem versus mulher, né? Mas a gente tem que lembrar que a pauta do programa é assédio, né? Assédio moral e sexual o que é coisa de homem e o que é coisa de mulher? Não são ações individuais que estão em pauta. É uma discussão sobre assédio. E nessa discussão temos que falar sobre a mulher, que é o que a Marilena falou. Nenhum homem, eu posso andar na rua 3 horas da manhã, que ninguém vai assoviar pra mim. E não é porque eu não sou atraente, entendeu? É por essas questões que a Marilena falou. Viu, filho? Vocês já viram algum homem ser encoxado no ônibus, na circular lotada? As mulheres são, gente. Pronto. São Paulo é uma tristeza no metrô. Outra coisa, E a gente só pra mulheres, as mulheres ficaram ofendidas. Mas a gente não quer vagão exclusivo, não. A gente quer respeito. A gente não quer apartheid, a gente quer respeito. Homem anda sem camisa, normal. Se a mulher andar sem camisa, ela vai ser agarrada. Até a cor do batom me falaram outro dia que provoca, porque eu sempre usei. Eu quero ter 106 anos, vou usar batom vermelho. Me falaram isso, gente. Uma pessoa que eu considero inteligente, instruída. Quer dizer, você usa vermelho, você quer provocar. Hoje, inclusive, um aluno meu me perguntou assim, professora, se eu tô andando na rua... Não, se você está andando na rua e alguém te chama de gostosa, é assédio? Sim, é assédio. É assédio. É assédio, porque se eu estou, por exemplo, cada um de nós aqui com os nossos namorados, parceiros, e eles nos chamam de gostosa, tudo bem, é consentimento. Isso. Assédio não tem consentimento, estupro não tem consentimento. A gente tem que bater muito nisso. Se eu tô com o batom vermelho, eu acho bonito, eu quero usar, ok, né? E isso não faz com que seja um convite ou uma permissão para você sofrer, né? Qualquer tipo de desrespeito. É um chamamento, né? Absolutamente. É só questão estética mesmo, que eu acho bonita, que eu vou usar. E pronto. Bacana. É roupinha preta e branca nossa hoje. É verdade. Uma mulher simples que se sente vítima, por onde ela pode começar? Por onde? Ela procura a Defensoria Pública, ela procura o quê? Um órgão, o Conselho da Mulher, dos Direitos da Mulher. Por onde eu vou? Porque a gente percebe isso, né? Nós temos informação, né? A mulher simples que está vivendo isso no ambiente de trabalho dela agora, por onde ela pode buscar um aconselhamento ou uma informação sobre isso? Eu volto a lembrar que também tem
esse mesmo assédio no lar, né? Então, as situações são similares no sentido de serem destrutivas, né? Bom, eu acho que a primeira coisa que ela deve procurar mesmo, por exemplo, aqui em Rio Preto a gente tem uma Secretaria dos Direitos da Mulher, a gente tem a Delegacia, né, da Mulher. Então, primeira coisa, esse tipo de trabalho ela vai procurar. Depois, conforme as coisas evoluírem, a Defensoria Pública não vai pagar nada, tem um trabalho excepcional. A OAB também, tem a OAB Mulher, que ela pode, em princípio, já diretamente ir até a OAB Mulher. Então, ela tem vários caminhos para seguir, não pode ter medo. O medo de se expor, de ser chamada de adjetivos aí nada delicados, não pode ter medo, tem que procurar ajuda de qualquer maneira. Tem também uns serviços de psicologia, que são gratuitos nas igrejas. Então, procurar esse tipo de ajuda, de aconselhamento, para sair desse círculo vicioso, que às vezes acaba levando à morte, e a pessoa se acostuma. Ela acha que é tanto tempo sendo destratada, que vai considerando como coisa normal. Gente, e o papo aqui hoje rendeu tanto e está tão bom que a gente já estourou o horário há muito tempo, segundo o Bruno lá. Nós já estamos com 40 minutos aí falando e a gente precisa aí, infelizmente, terminar. Mas assim, a discussão segue, o vídeo fica ali no Facebook. O Maria Sem Vergonha é um blog que você pode acessar dentro do portal diariodaregião.com.br. Entra lá, conta a tua história, dê sua opinião, divulgue eventos que você conhece. Participa, aquele blog não é da Maria Sem Vergonha, não. É de todas as Marias Sem Vergonhas, porque a gente quer construir muitas Marias Sem Vergonhas. Para dar um tchau aqui para todo mundo, rapidinho, eu quero começar com a Thaísa, pela ordem, e a gente se despedir antes de entregar a nossa Maria Sem Vergonha aqui para nossas convidadas. Bom, eu quero agradecer, Maria Helena, Arthur, pelo convite. Eu gostaria de deixar 2 convites para vocês. Primeiro, que agora no sábado, dia 18, a gente vai ter um evento no Cinépolis Iguatemi, às 10 horas da manhã, que vai ser a exibição do documentário Precisamos Falar com os Homens, uma jornada pela igualdade de gênero, é esse que está passando aí, o trailer, seguido de uma roda de conversa com a secretária da Mulher de Rio Preto e a professora Ana Klein, que é uma professora de Direitos Humanos aqui da Unesp. E à tarde, das 2 horas até as 4h30, a gente vai ter uma oficina para educadores sobre como trabalhar a equidade de gênero dentro da sala de aula. Então, o evento pela parte da manhã é gratuito, à tarde vai ter um custo de R$50, mas a gente vai dar material e certificado. E outro convite é que a gente traga essa questão, principalmente os educadores, para dentro da sala de aula, né? E que a gente comece a criar essa cultura menos machista e mais saudável desde pequeno. Bacana, Patrícia. Bom, primeiramente agradecer o convite de vocês, foi um prazer aqui estar com vocês, que eu já conheço há muito tempo, num lugar que eu também gosto muito, já trabalhei aqui, 2 pessoas mega inteligentes, de mente aberta. Eu acho que, como eu falei, discutir um problema sempre faz ele se tornar um pouquinho menor, não muito, mas um pouquinho menor. Eu acho que dá um certo alívio quando a gente fala das coisas que nos fazem mal ou que já nos fizeram mal em algum momento da nossa vida. Então, obrigada. E obrigada também para quem acompanhou. Ô, Patrícia, o Petro tá falando que é seu fã, viu? Ô, Petro, hoje você vai sentir o tamanho do feminismo. Qual é a gravidade do feminismo em casa? Obrigada, Petro. Bom, eu queria agradecer a Maria Helena, o Arthur, da região, as meninas que estiveram aqui também, a Patrícia e a Thaísa. Eu achei que foi um papo muito legal, muito interessante e que deu a oportunidade de, mais uma vez, trazermos à luz as questões que afligem o cotidiano da mulher. Né? O que nós queremos é simplesmente sermos tratadas da mesma forma, sermos tratadas igualmente e termos nossos direitos em qualquer aspecto da vida serem respeitados. Queremos a nossa cidadania plena. É isso que queremos. Muito bem. E a gente conclui o nosso bate-papo de hoje. E assim, com o sentimento de que alguma forma a gente contribuiu, como disse a Patrícia, um pouquinho sim. E certa de que a gente precisa falar, né? A gente precisa falar em todas as rodas, na mesa do bar, na rua, com o colega do lado. E é isso que vai fazer com que a gente construa uma sociedade menos injusta.
bacana. E eu quero deixar a nossa... Arthur, me ajuda aqui, a nossa Maria Sem Vergonha para as meninas, porque a nossa ideia é espalhar a Maria Sem Vergonha para o mundo, porque o mundo precisa ter muita cor, muito brilho e muitas Marias Sem Vergonha, gente. Obrigada, até quarta que vem. Obrigada. Um abraço.